sobrevivência, ligadas à preservação da espécie, à manutenção, elas são as mesmas desde que o mundo é mundo, só que nunca nós estivemos tão pressionados pela tecnologia como hoje. Vivemos um mundo absolutamente sem fronteiras, né, onde o tempo no trabalho é cada vez maior que o tempo para o lazer, há um descompasso de uma forma geral. Na pandemia, tudo isso ficou bagunçado, a gente vai poder falar desse momento único que nós estamos vivendo, mas em breve, se Deus quiser, a gente volta à normalidade, mas a nossa normalidade nunca foi saudável. A gente vem vivendo de forma insalubre e estamos vivendo com pouca qualidade. Por quê? Porque é altíssima a competitividade, o trabalho cada vez é mais exigido, o nosso desempenho. Hoje são KPIs, são metas, standards, processos ultimados por meritocracia, que exigem que o indivíduo se desdobre. Então, nesses últimos anos, como vocês me apresentaram, realmente eu fiz clínica, cardiologia, trabalhei em UTI, e aí eu fui vendo o quanto que o ser humano precisava de contato, de falar, de interagir. Como eu via que as patologias, elas começavam, elas se mantinham e, às vezes, melhoravam ou pioravam em função da percepção, do olhar do indivíduo, de autoestima, de valorização, de equilíbrio, né, de boas relações, e é sobre isso que eu vou falar aqui. Então, o que nós devemos hoje pensar? Né? Eu adoro essa máxima, nós vivemos para trabalhar ou nós trabalhamos para viver? Na verdade, são as duas coisas. Não existe essa dicotomia. O que existe é um universo de questões que o ser humano está inserido em múltiplos contextos familiares, profissionais, sociais, sexuais, de lazer, de desenvolvimento, de estudo, financeiros. Existe uma circuitaria cerebral que tem que dar conta de tudo isso em harmonia para fazer a manutenção dos nossos mecanismos neuroendócrinos, para que todos os órgãos e sistemas biológicos funcionem adequadamente. E eu posso garantir para vocês que a insatisfação, ela começa muito cedo. O desequilíbrio começa muito cedo. Crianças têm gastrite, crianças têm estresse, crianças têm psoríase, dermatites, cefaleias, problemas de alimentação, de peso, de desempenho escolar, de sono. Então, não dá para dizer, isso é estresse do trabalho. Na verdade, é o estresse de uma vida que não está bem equacionada. E aí eu introduzo o conceito de qualidade de vida. E não por acaso ele está relacionado a um guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva eu faço a provocação. O que é qualidade de vida? Pensem. Qualidade de vida é o que você vê na propaganda do jornal? Lançamento do apartamento lá na Vila Ré. O sujeito trabalha em São Paulo, ele demora 2 horas para chegar, mas o apartamento tem qualidade de vida. A propaganda está associada à qualidade de vida. Para todo mundo descer naquela piscina, 5.000 pessoas nos 10 blocos dos 10 edifícios. O que é qualidade de vida? São conceitos que precisam ser revistos. E é hoje que nós vamos fazer nessa revisão. Então, qualidade de vida é ser saúde? Eu acho que sim. A pandemia, ela é um grande, para mim, que trabalho com psicossomática, né? Essa integração mente-corpo, né? Essa visão biopsicossocial, que leva em conta a pessoa e não a doença, que leva em conta o ser humano e não a doença, o problema que naquele momento, circunstancialmente, aquele indivíduo está apresentando. Óbvio que existe um equipamento genético, questões culturais, familiares, sociais, mas a pandemia é um grande, eu diria, experimento, é um grande happening, infelizmente, biopsicossocial. Vocês veem aí as vertentes o tempo todo, o biológico da questão do vírus,
o medo, a angústia, a impotência na questão psíquica, as relações familiares, as relações profissionais. Vocês veem aí a questão do social, do financeiro, do trabalho, dos governantes, das medidas instituídas, segui-las ou não, pontos de vista, questões políticas. Então, eu diria que é uma amostra, assim, atualíssima, importante dessa visão biopsicossocial. Então, a saúde, sem dúvida alguma, é importante na qualidade de vida. Viajar, para alguns, é sonho de consumo, é o que mais traduz o seu bem-estar, o seu desejo. Então, viagens. Para outros, são filhos. Para outros, é não ter filhos. As crianças é um item. A questão da beleza, a questão da atividade física. E aí vocês vão me perguntar o quanto de beleza. Eu não sei. Eu sei que tem pessoas que precisam, para terem autoestima e se sentirem bem viventes, fazerem atividade física todos os dias, estarem abaixo do que é considerado saudável. Outros são escravos da aparência. Por que eu coloco todo esse guarda-chuva? Porque cada um sente mais... Tem alguém com o microfone aberto aí, eu peço para fechar. Eu sente mais... Fechou o professor Arthur. Estão me escutando agora? Sim, ok. Voltando, então, qualidade de vida, por definição científica, é, na realidade, o bem-estar físico, o bem-estar social, espiritual, emocional e profissional. E, eu diria, estar bem consigo mesmo e com as pessoas que lhe cercam. Estar bem consigo mesmo em harmonia e com as pessoas que lhe cercam. Ter saúde, saber equilibrar em harmonia a energia e tempo para as diversas esferas do viver. Então, vejam que conceito amplo esse. Qualidade de vida é estar bem consigo mesmo, ou seja, a percepção que eu tenho, autoestima, segurança, de mais-valia, de eficiência, são variáveis extremamente importantes. Estar bem com as pessoas que se relacionam, sejam familiares diretos, pessoas que habitam o mesmo espaço, ou espaços diferentes, filhos, mãe, pai, primos. É um conceito bastante ambicioso esse, né? E equilibrar o tempo e a energia que são investidas para as diversas esferas do viver. E quando a gente fala em bem-estar emocional, independente obviamente, da estrutura de personalidade que o indivíduo tem, quanto mais bem arquitetada for esse aparelho psíquico, o aparelho psíquico, por incrível que pareça, é o único que não nasce com as crianças. O bebê nasce com um coraçãozinho pequenininho, ele nasce com o intestino já formado, com o cérebro, com os ossinhos, né? Tudo está ali, tudo irá crescer, mas o aparelho psíquico ele vai ser implantado, né? O psiquismo ele vai ser implantado ao longo dos primeiros anos de desenvolvimento da criança, que a gente chama de fase de molde, que vai aí dos 0 aos 8 anos. Então, a importância do acolhimento, do holding, do handling, a importância da bem-querência, né, dessa criança, ela é tanta que ela que vai gerar esse indivíduo mais bem equacionado, que vai lidar melhor com o que nós chamamos de estresse. Então, no início, eu disse que aquela pessoa que colocou aquele som, ela gerou em nós um estresse. O que é estresse? Tem estresse bom? Tem. Tem estresse ruim? Tem. Então, estresse, por definição, é o conjunto de reações que o organismo desenvolve quando ele é submetido a uma situação que exija esforço de adaptação. Veja, inconscientemente,
aquilo lá, nós não sabíamos o que era, que atitude a gente toma, será que foi por engano, será que foi alguém que ligou o som, ou filho de alguém, ou será que foi uma invasão numa reunião que hoje a gente sabe que existe? Gerou uma necessidade inconsciente adaptativa, né? O som alto no ouvido, nós ficamos alertas, né? Ele é uma relação essencial. Não me tire a capacidade de ter estresse. O estresse preserva a vida, né? A diferença do animal, do bicho e do bicho-homem, é que assim a resposta espontânea do ser irracional, ela é absolutamente instintual, né? Se você provoca um gato, um cachorro, ele reage daquele jeito, ele põe as orelhas para frente, ele fica com o pelo eriçado, ele fica numa posição de, opa, eu vou ou lutar ou fugir, que a gente chama de reação de luta ou fuga, né? E ele faz aquilo que instintualmente ele tem que fazer para preservar a vida dele. E a resposta do homem, né, é uma resposta mediada pela razão. E, geralmente, a doença, ela nasce, a disfunção nasce desse desequilíbrio que existe entre a resposta intuitiva, a resposta instintiva, né, que a gente chama, que vem do cérebro reptiliano, que é aquela coisa do instinto, né? Às vezes você vê aquela pessoa e algo não vai bem, você sente que não vai bem, mas aí entra a razão, e a razão fala, não, é um emprego importante, ou ela tem um cargo importante, é uma pessoa importante, mas alguma coisa que você não entende te alertou que você teve um instinto, e aí entra a razão, e nós, seres humanos, somos temperados por essa razão. Então, quando você está no trânsito, e vem alguém e buzina atrás, algumas pessoas saem com revólver, xingam, brigam, você sai com um revólver, o outro também tem um revólver, eventualmente ele te mata. Então, qual é a saída melhor? A saída é gerenciar o estresse, né? É você lidar com aquilo que está te fazendo mal. Se tem um sujeito buzinando atrás de você, dê passagem a ele. De repente ele está com o filho ou com a mãe deitado no banco de trás do carro, precisando levar para o hospital. Imagina isso. Deixa ele passar. Não é teu problema. Não é seu problema. É problema dele. E se você passa a desfrutar, né, infelizmente, usufruir de uma situação que não é sua, você, para o bem ou para o mal, será um usufrutuário, né? Você estará vivendo algo que não necessariamente teria que estar contigo. Então, eu acho muito importante, antes de falar, medite, faça massagem, faça atividade física, é você analisar aquela situação. O que está acontecendo, né? Como bicho. Faça uma análise real. O que eu posso fazer aqui? Isso me pertence? Não, não me pertence? Sai fora. Seja com síndico, seja com amigo, seja com filho. Né? Qual é a minha capacidade de ingerência nessa situação? Vale a pena? Eu brinco, e falando sério, que a briga vale a pena quando é uma briga boa. Quando você coloca os seus argumentos, existem os argumentos do outro, existem os contra-argumentos, e aí chega a uma razoabilidade e há uma transformação. Os dois lados saem transformados para melhor. Né? Ideias são boas, a gente deve ter convicção nas nossas ideias até alguém trazer uma ideia melhor e nós sabermos mudar, porque quem fica parado e apaixonado pelas suas ideias não progride. Então, no gerenciamento do estresse de uma forma real, existem sim algumas ajudas, eu gosto muito de inspiração, técnicas respiratórias, inspiração profunda com expiração profunda, né? Relaxamento através de música, através de meditação, de focalização, de mindfulness, atividade física é essencial. Eu há anos lido com atividade física, é importante, libera endorfina, bem-estar, você se sente útil, consome calorias, faz bem ao sistema cardiovascular, faz bem ao sistema músculo-esquelético, aumenta a oxigenação cerebral. Então, isso aí é não abrir mão.
O lazer, contato com a natureza, as questões da cultura. Eu acho que também falar um pouco na pandemia, o quanto que nós estamos isolados, ilhados, o quanto que a tecnologia nessa hora. Eu fiquei maravilhado nesse ano, quando a gente pôde entrar nos museus do mundo. Eu sempre tive conflito, né? Você viaja com o pessoal, você chega num museu, depois de meia hora o teu colega vira e fala, vamos embora. E aí você pensa, puxa, eu não consegui ainda nem respirar aqui dentro, eu queria passar o dia, só a egiptologia, sessão, eu não vou há 30 anos, eu adoraria voltar no British Museum. Tenho lá, esse fato aconteceu, eu acho que há 30 e poucos anos eu estava com um colega mochilando, e eu entro lá no British Museum, em Londres, e depois de meia hora, o meu colega falou, vamos então? Tocou para ele, era o bastante. E eu entendi que, naquela época, ainda jovem, que eu falei assim, eu queria ficar mais. Vamos fazer o seguinte, a gente pode se encontrar mais tarde. E foi o que nós fizemos. Eu não segurei, eu não obriguei ele a ficar ali. Isso aconteceu em vários museus. Quero contar um fato curioso, que com o passar do tempo ele foi ficando cada vez mais ao meu lado, porque ele não tinha tido culturalmente, no seio familiar dele, essa possibilidade, isso como um valor. E comigo, eu mostrando o que eu vi, os quadros diferentes, o que eu aprendi, quanta coisa bonita, que aquilo era delicioso, no final ele estava lá tanto tempo comigo, e foi muito bacana. Isso mostra que você pode mostrar para o outro, convencer o outro sem força, sem peso, e sim de uma forma leve, conquistando o outro. Isso é a melhor forma, é isso que eu faço com os meus alunos há 3, 4 décadas já, né? Que é convidá-los a vivenciar todo um mundo diferente, porque a gente tende a aviltar aquilo que nós não conhecemos. Então, nos tira da zona de conforto, então, geralmente se avilta. Nós fazemos isso também o tempo inteiro. É muito importante, né? O Domênico De Masi, ele falou sobre o ócio criativo. Eu gostei muito quando eu conhecia a teoria do Domênico, porque é importante você ter tempo, sim. De repente, é sentado embaixo de uma árvore que o Newton ali, descansando, teve as ideias tão importantes para a física, né? A questão de viver mais leve é o quanto que a gente carrega, né? Nós carregamos um saco de pedras de histórias familiares, um saco de necessidades, um saco de desejos e aspirações. Às vezes são quilos de coisas que não são necessárias. E a pandemia, mais uma vez, mostrou que o que é essencial é saúde, e por definição da Organização Mundial da Saúde, é o completo estado de bem-estar físico, psíquico e social. A OMS, na sua definição, ela dá uma definição de psicossomático. Saúde é o completo estado de bem-estar físico, psíquico e social. Eu só não gosto do completo, porque esse completo, o que é o completo? O quanto? Eu diria que é o bastante suficiente para garantir o bem-estar, a manutenção do funcionamento dos seus órgãos e sistemas, o bastante para você ter um morar adequado, suficiente, né? Eu digo sempre, não importa o tamanho da casa, mas a casa tem que ser o seu lar. Não adianta ser uma casa muito grande se ela tem alergia, ela te dá alergia, se ela está cheia de tapetes persas caríssimos e você tem rinite. Então, de repente, para você é melhor a casa sem os tapetes. Então, essa revisão, né, do ter e do ser, na pandemia ficou muito óbvia. Ficou muito evidenciada porque as pessoas tiveram que ficar em casa. E eu tenho muita dó, sem querer falar de política, quando se fala fique em casa, para mim é bom. Para mim não é ruim, eu consigo fazer tudo, atender os meus pacientes, eu consigo dar aula na faculdade, na graduação, na pós-graduação, mas tem gente que não tem casa, mora num barraco com 10 pessoas que têm que trabalhar o almoço para pagar o jantar.
Então, a empatia, se colocar no lugar do outro, é muito importante, né? Empatia significa... olha, eu recebi do Adolfo, de novo, que ele foi removido pelo anfitrião. Lenas, se você puder cuidar disso, eu agradeço, tá bom? Empatia significa se colocar no lugar do outro. É uma identificação. Essa identificação ela é transitória, ela é absolutamente transitória. É diferente de identificações de longo prazo entre times de futebol, fãs de um cantor, pessoas que sofrem do mesmo problema. Empatia é sentir a dor do outro. Popularmente, significa colocar o sapato do outro para ver onde aperta. Então, é importante nós fazermos isso e fazermos isso com os nossos queridos, os nossos entes familiares, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos funcionários, os nossos chefes, tentar entender o que ele está falando, principalmente quando há desconforto, quando há algum desajuste entre as expectativas do outro e as possibilidades reais do seu interlocutor. Então, viver mais leve é entrar em contato com o que é possível. E aí eu abordo a questão da ansiedade. A ansiedade é o sofrimento por antecipação. Ansiedade é excesso de futuro. Eu digo que depressão é excesso de passado, aquilo que te atormenta. Ansiedade é sofrer por antecipação, por uma prova que você vai fazer daqui 10 dias e que você não está conseguindo, e isso te gera tamanha angústia que te tira a capacidade, o potencial de estudar para a prova. Você sofre tanto e, eventualmente, você chega no dia da prova e cai tudo aquilo que você sabia. Ou então a prova não acontece, porque o professor ganhou um prêmio e ele vai receber naquele dia. Então, quantas vezes que a gente sofreu e se desgastou por algo no futuro? Cuide do hoje. O olho é no futuro, mas sem sofrimento. O foco é no hoje, é o aqui e agora. Você tem a prova, coloca quantas horas por dia você vai estudar para fazer essa prova. E seja o que for, você está fazendo o seu melhor e não ficar sofrendo antecipatoriamente pelo que vai acontecer. Esse sofrimento é atroz, ele é patológico, e vocês me perguntam quando que ele é patológico? Quando ele tira a capacidade laboral, quando ele tira o conforto, quando ele gera disfunção, desadaptação da pessoa com as suas relações sociais, com as suas relações de trabalho. Aí nós dizemos que o indivíduo está sofrendo de ansiedade patológica, e aí ela requer tratamento psicoterápico e, quando não, medicamentoso. Muito bom. Eu gosto muito de falar que o ser humano é um ser desejoso. Eu desejei muito estar aqui com vocês hoje. Estou realizando esse meu desejo. Só que agora a minha boca está seca e eu vou tomar um pouquinho. Pronto, o meu desejo. Eu desejava que eu tivesse uma boa cadeira para que eu me sentasse. Quando eu terminar, eu vou desejar me levantar. Tem hora que nós comemos e logo em seguida nós desejamos um doce porque comemos um salgado. E aí desejamos a água porque ficamos com sede. E depois desejamos o vinho porque tomamos o vinho, queremos o vinho. E depois a água para matar a sede. Eu estou dando exemplos prosaicos, mas na vida tudo está baseado em desejo. Tudo está baseado numa vida ligada a aspirações. E essas aspirações são genuínas? São. Eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus alunos, para os meus queridos, cuidado com seus desejos, cuidado com seus sonhos, porque você pode alcançá-los. Então, esquadrinhe bem, né? Será que é importante ter esse carro? Olha, teve um momento da vida, por que eu coloco esse carro? Porque eu adoraria ter, eu nem sei que carro que é, se é uma Ferrari, se é um carro bonito, seguramente. Hoje eu não quero. Hoje eu tenho um carro simples, eu já tive 3, hoje eu quero 1, e quem sabe um dia nenhum, porque significa trabalho, revisão, seguro, mecânico, dor de cabeça, gasto de tempo, gasto financeiro. Então, tudo que você possui, você tem que cuidar. Então, cuidado com o que você possui. Você tem o desejo de comprar um cachorro, um cão,
é maravilha, é terapêutico, eu acho que é maravilhoso, mas você vai ter que cuidar desse cão, levá-lo para passear, levá-lo ao veterinário, tosá-lo, limpá-lo, garantir alimentação, água. Então, eu digo, assim, desejo genuíno, mas vamos cuidar dos nossos desejos. Então, hoje essa cena ela é terrível, né? Por quê? Porque fica todo mundo apinhado e amontoado, mas não precisaria ser assim, né? Políticas públicas poderiam ter mudado isso ao longo desse ano. Mas aí o sujeito compra, a moça compra o carro, só que o carro quebra. Ou fica parada no meio de um congestionamento. E o estresse, taquicardia, sudorese, fica atrasado, não consegue chegar. Eventualmente, se estivesse no metrô, ou andando a pé, ou de bicicleta, talvez fosse mais rápido. Eu adoro isso, né? Acho muito legal, porque ao longo da vida caímos nas relações humanas, né? Nos casamentos, até que a morte os separe, né? Nos vínculos. E eu olho a cara dessa moça, eu estou vendo quanto desejo tem aí, né? Eu olho a cara dessa moça e eu vejo tanto sonho. Ela está cheia de sonho, ela está cheia de aspirações. Né? E o rapaz, idem, né? Numa atitude cavalheiresca, numa atitude de hombridade, está ali com rosas que representam todo o apreço para com a sua amada e desejada. E aí o tempo vai passando, e esse príncipe se transforma num grande piloto de controle remoto, né? E, eventualmente, aí no meio dos seus roncos, que é o que ele precisa, frustra o outro lado, né? Então, nós temos que tomar cuidado nas nossas relações para perceber o quanto que nós estamos frustrando na realidade, né? Ou na fantasia, né? O quanto que nós estamos fazendo mal, que eventualmente podemos estar fazendo, ou o quanto que é um desejo, é uma atitude imagética do outro que projeta no seu par, no seu cônjuge, no seu colega de trabalho, algo que o outro não tem para dar. Se você não pode mudar o seu destino, mude sua atitude. Se fala em destino, puxa, e é isso que reservou a mim, muda a sua atitude, faça o que tem que ser feito. Se você fizer o que tem que ser feito, você mudando a sua atitude, você muda o porvir. Né? Eu sempre digo que se você quer resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. Muitas vezes o paciente chega e fala, é tudo igual, mulher é tudo igual, só muda de RG, ou o homem chega e fala, a mulher chega, o homem é tudo igual, só muda de endereço. Opa, não, quem é igual é você, meu caro, você que não mudou, você que precisa mudar a tua forma de se relacionar com o outro, para não reproduzir nos múltiplos relacionamentos aquilo que não deu certo. Então, é muito importante, do ponto de vista profissional, se reinventar. Do ponto de vista laboral, hoje as pessoas vivem muito. Antigamente, eu posso dizer para vocês que em 1930, a expectativa de vida no Brasil era de 38 anos. Com a descoberta da penicilina, com Alexander Fleming, mudou tudo. As pessoas morriam de um ferimento, infeccionava. Hoje elas vivem muito. Doenças consumptivas, cânceres, doenças degenerativas, elas estão com um enfoque totalmente diferente. Né? Então, hoje você vê nonagenários. A vacina que foi aplicada para nonagenários aqui no Brasil, já estamos em 5º lugar em vacinados no mundo, né, em número de vacina, já mudou. Agora, janeiro, fevereiro e fevereiro, março, houve uma redução maior que 50% no número de óbitos de idosos. Isso é muito bom. Por quê? Porque você tem acesso à prevenção. Antes de pandemia, a gente sempre vacinou para gripe, vacinou para pneumonia, a campanha de vacinação do Brasil, o Programa Nacional de PNI, de imunização, um dos melhores do mundo. Então, tudo mudou. Né? A expectativa mudou, a expectativa de vida
é o quanto que o indivíduo vai viver no ano que ele nasce. Então, hoje, alguém que nasce em 2021 vai viver, em média, 78 anos. Puxa, aumentou 40 anos nesse último século. Então, não basta viver muito, tem que viver com qualidade. E para viver com qualidade, tem que se cuidar, tem que ter atitude. Não adianta procurar médico aos 70 anos. Vou cuidar da minha saúde, vou no geriatra. Não, você tem que cuidar da sua saúde sempre. Essa é a atitude, né? Então, esse olhar, né, que nós estamos fazendo aqui na palestra. E contemplar a questão da atividade física, que ela é super importante, e o corpo agradece o que você fizer, mesmo que você pense que é pouco. Eu só andei meia hora hoje. Uau, é o contrário, eu andei meia hora, mas eu não tenho mais que 40 minutos para fazer atividade física. Excelente, faça os 40 minutos. É o que temos para hoje. E o corpo, ele muda. Para um indivíduo que é sedentário e começa a andar 40 minutos, se conseguir andar todos os dias da semana, emagrece, melhora o sistema cardiovascular, melhora a cabeça. Tem trabalhos mostrando que a tua atitude, quando você caminha, né, em relação às coisas, né, uma atitude apreciativa, né, de admiração, ela gera um impacto positivo na saúde através de redução de pressão arterial, diminuição de arritmia. Então, está muito ligado ao seu olhar, né, a como você vê o mundo. Então, o pouco que você fizer, ótimo. Doutor Arthur, mas eu tenho 4 horas, eu tenho a manhã inteira para fazer. Cuidado, excesso de exercício também faz mal. É o que a gente chama de overtraining. O corpo não nasceu para ser submetido a cargas exercicionais grandes, porque isso gera estresse, é um estresse físico. Então, tome cuidado, né? Atividade aeróbica é importante, atividade de alongamento, atividade muscular, de força é importante, fazer o balanceamento disso está muito bom. E seja subindo escadas no seu trabalho, no seu prédio, né? Descer um ponto antes do ônibus, caminhar na hora do almoço, limpar a casa, lavar o carro, brincar com as crianças, cuidar do jardim. Por que eu coloco isso? Porque tem gente que não tem condições financeiras de pagar uma academia, de pagar um personal trainer. Então, a gente tem que ter essa consciência que mexer... Tanto é que eu não falei ginástica, eu falei atividade física, vocês viram? É mexer o corpo. E mexer o corpo dá para a gente mexer de qualquer jeito. E é bom, é um exercício. Faz bem. Tem gente que não gosta de academia, não gosta de esportes coletivos, então mexa o corpo, balança o esqueleto e o corpo agradece, né? Indo para o final, falando que o homem é como o peixe, né? Ele morre pela boca, né? A gente tem que cuidar de tudo que entra na boca e também de tudo que sai, são as palavras. Mas eu adoro a dieta da vovó, né? O prato, essas receitas de dietas mágicas não funcionam, tá certo? O que funciona é o equilíbrio, né? De você ter escolher com sabedoria o que você coloca no teu prato, né? Eu brinco que você vai no restaurante por quilo, logo que você chega, eles já põem a sobremesa, vocês repararam? Logo no início, porque você olha, você está com fome, teu desejo, puxa, não pegue. Porque se você fizer um prato aí, olha, já tem carboidrato, tem nhoque, tem legumes, tem folhas ao natural, cruas, tem legumes cozidos, tem uma proteína, olha que bacana. De repente, você não precisa da sobremesa agora, vai ser over, você vai comer demais. Sempre vão sair faltando espaço, como se sobrasse um espaço ainda por ser preenchido. Saia, levante-se assim, mais leve. Quer comer doce? Guarda para depois, por meio da tarde, né? Ou seja, escolha com sabedoria, porque você vai escolher certo, né? Eu brinco que é a dieta da vovó. Prato colorido, quanto mais colorido ele tem todas as vitaminas e oligoelementos necessários, né? Cuidado com sal, o sódio está em tudo, tem sódio em biscoito, tem sódio em doce, tem sódio enlatado, tem sódio embutido, e o sódio endurece a parede das artérias, né? Ele favorece o aparecimento da aterosclerose, ele aumenta a pressão arterial e ele é um inimigo que tem que ser revisto, né?
não tenha saleiro, não coloque sal, e quem gosta, mude para sal light, que é um sal à base de cloreto de potássio, e é mais saudável, né? O excesso de gordura, a gente come muita gordura. Então, pensar na dieta do Mediterrâneo, né, que é integrais, proteínas, né, um vinho por refeição, né, isso vai bem. Legumes, não, um bom molho de tomate fresco. Por que eu coloco não dispense o café da manhã? Porque tem gente que chega meio-dia e fala, estou com dor de cabeça. Ó, deve estar com hipoglicemia. Acordou. Dormiu 6, 8 horas, não comeu nada. Não é que ele está às 6 horas, não é que ele está desde as 8 sem comer, 7 da manhã. Ele está desde as 11 da noite sem comer. É muito tempo, isso gera estresse biológico, né? Então, não dispense, come como o que for necessário, não precisa comer em quantidade, não é aquele café de cinema, de hotel, aquilo é hiperbólico, né? Coloque o básico e o essencial, né? Seja uma fruta, seja um suco, seja um café, uma torrada, né? Geralmente, de novo, com sabedoria, nós devemos comer mais ligados ao passarinho, né? Fracionado, várias vezes ao longo do dia e com menos quantidade em cada refeição. Eu brinco, não brigue com a sua balança, ela não é a culpada, tá? É a tua atitude. Você também não é culpado. Não gosto de culpar. Comer é bom, né? Geralmente a gente faz menos atividade física. Esse ano está todo mundo disfuncional, um vírus, um inimigo maluco que deixou a gente dentro de casa. Eu, no começo da pandemia, eu comecei a pedir comida, porque eu falei, não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu quero comer aquela comida que eu não como há bastante tempo. Então, eu me vi comendo acarajé, um dia um crepe, outro negócio. Passou não sei quanto tempo, eu falei, opa, peraí, vamos refazer, vamos repactuar, né? Porque não é assim. Então, não gere culpa em você. A gente já tem culpa de tudo. Nós somos um poço de culpa, culpas reais e culpas imaginárias. Pense na tua atitude, né? O que passou, passou, né? Reveja. A hora que você vai fazer compra, seja a compra real, a compra lá no supermercado presencial ou por aplicativo, veja com parcimônia o que é necessário. E ter a comida em casa, se tiver algo que seja calórico, ou que seja doce, ou que seja biscoito, você tem o direito de ter. Mas não briga com você. Porque senão, se você estiver brigado, você vai comer por ansiedade, por culpa, e aí você vai comer mais do que deve e vai comer errado. Bem, assim, por fim, falar da importância de estarmos conectados. A questão do bem-estar social. O quanto é importante nós estarmos juntos. Ninguém é tão alguém que não precise de ninguém. O que nós precisamos mesmo é de gente. Gente nos aquece, gente nos acolhe, gente nos ajuda, as pessoas. E às vezes nós machucamos as pessoas, às vezes nós ferimos as pessoas. E eu queria dizer que, indo para o final da minha fala, que humildade é um elemento que eu aprendi nos últimos tempos que é essencial. A humildade, ela nos permite ser cada vez mais humanos, cada vez mais basicamente e essencialmente iguais ao outro, né? E nós precisamos do outro. Está aí a Bnei Brito, o quanto que ela ajuda o outro. E ajudar o outro faz bem, né? Porque nós somos desenhados para nos conectar através de atividades sociais, para nos conectar através de amizades, permanecermos conectados às pessoas queridas. E as pessoas que são socialmente competentes, elas tendem a apresentar uma melhor saúde física e mental do que outras. Então, eu digo que fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz mais bem a quem faz do que a quem recebe. Quem recebe, fruto do teu trabalho, fica grato a você. De repente, é a comida que falta no mês para os filhos, para a pessoa, é a moradia, é o tratamento, mas te deixa absolutamente, de forma magnânima, eficiente, eu diria que carregado de coisas boas,
de percepções boas de si mesmo, de liberação de endorfina, de liberação de serotonina. E isso te faz ser um ser humano socialmente melhor e biologicamente melhor. O teu sono fica melhor, as tuas necessidades ficam menores. Você come menos, porque você já está tendo alimento anímico. Anímico vem de alma. Então, quando você faz o bem, esse bem volta triplamente para quem faz o bem. E essa atitude do voluntariado, né, seja da Benegrita ou de inúmeras entidades assistenciais que o Brasil tem, né, gera um senso de comunidade, né, respeito a esse mundo, ao meio ambiente, né, a sustentabilidade. Sustentabilidade não é só da árvore, é das pessoas. Não adianta você dizer essa empresa ela é ecologicamente correta se ela não trata bem os seus funcionários, se nos seus valores não existem o respeito, o bem-estar, o genuíno interesse em fazer bem. Então, eu diria que fazer o bem faz bem. Né? E, por final, você me perguntar o que é bem-estar espiritual? É independente de religião. Está ligado a um processo de crescimento interno, de fortalecimento de valores morais e éticos. Né? Senso de propósito. Né? Refletir os porquês da vida. Por que eu estou aqui? Só para eu comer? Eu comer, ir no banheiro, comer, defecar e urinar? Ir ao trabalho? Não. Eu diria que o mais importante é você praticar o amor ao próximo, é fazer bem ao próximo, é desenvolver o próximo. Seja desenvolver filhos, desenvolver amigos, desenvolver alunos, desenvolver os seus funcionários, ajudar as pessoas a estarem melhor. Né? Isso dá um sentimento de propósito, de pertencimento a um elo ou uma corrente. Se todos os elos de uma corrente estão fortes, ótimo, basta um estar fraco que a corrente perde a sua função. Se um dos elos da corrente estoura, a corrente toda ela fica sem função, ela estraga. Então, eu posso te dizer que profissionalmente hoje tem uma bagunça? Tem. Mas trabalhe com o que você gosta. Você é engenheiro, mas você percebeu que você gosta de ser barista de café? Vai ser barista. Muda. Ou faça por hobby. Você consegue levar as duas coisas? Ótimo. Se você não consegue, faça uma delas, né? Trabalhe com o que você gosta, né? Eu acho que, assim, é bem importante, né? Estar bem com seus pares, né? Se relacionar de forma harmônica e não brigar com o relógio. Uma coisa que aconteceu, eu tirei o relógio no começo da pandemia. Eu sempre tive relógio, hoje eu tenho um relógio no meu celular, mas eu resolvi ter uma relação melhor com o tempo e administrar no meu dia o que é possível. Tem que tomar cuidado, porque como você não, para aqueles que estão em home office, como você não se desloca, você ganha o tempo do deslocamento, mas, por outro lado, você está sempre disponível. Então, isso é um cuidado que você tem que ter. E não brigar. O que não possa fazer hoje, deixa para amanhã. Não brigue com o relógio e não brigue com a vida, com a agenda. O trabalho não é a vida e a vida não é só o trabalho. Né? E eu diria que a vida não é o destino, não é onde você vai chegar, o prazer e a beleza não está quando você chegar lá. Quando eu fizer o MBA. Quando eu formar. Quando eu conseguir chegar lá. A beleza da vida, ela está na jornada. Né? A vida é uma jornada e essa jornada tem que ser gostosa, ela tem que ser alvissareira. E termino com a frase do Dalai Lama. Perguntaram a ele o que mais te surpreende na humanidade, e ele responde: os homens, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, pessoal, esse era o recado que eu queria passar para vocês. Eu vou deixar agora uns minutos finais para vocês fazerem perguntas e comentários. Né? Eu não sei como que vocês vão organizar isso, se o pessoal levanta a mão, se é por escrito, eu deixo com
com vocês. Fala, Lena. Recomendamos que as pessoas passem as perguntas por escrito. Se me permite, eu começo. Você não usou a palavra, pelo menos não percebi, Arthur, que você usou a palavra respeito. Você usou humildade. Eu entendo que se você respeita, a humildade vem junto. Errado ou certo? Não, está certíssimo. Você tem que respeitar o outro, respeitar o faxineiro, o porteiro, respeitar todos. O trabalho de todos é importante. Não existe pessoa mais importante. O CEO de uma empresa não é mais importante que o faxineiro. Se a faxineira não fizer o serviço, é impossível trabalhar ali, né? Não tem ninguém mais importante do que outro. Nós chegamos socialmente por questões familiares ou por questões sociais, aonde podemos chegar. E temos que respeitar todos, respeitar as pessoas, respeitar as instituições, respeitar as ideias, principalmente, mesmo que sejam diferentes das nossas, mas temos que respeitá-las. Perfeito, de acordo. O que mais? Então, quem quiser perguntar, Arthur, só dá o nome aqui Só no queria chat, fazer um que a gente vai comentário, aparecer. que você teve uma leveza. Eu só queria comentar que você teve uma... Está picotando, eu não estou escutando. Eu não sei se sou só eu. Não, não é só você, não. Falar, Zeila, pode repetir a pergunta, por favor? não, eu só quis comentar que o doutor ele comentou com uma leveza questões tão leves e tão complexas, e tão bonito, porque foi um fluxo. E foi como se estivéssemos passando um filme. Ok. Então, ok. Nessa... Internet. Tá falhando muito, Zeila. Mas eu entendi, eu acho que eu escutei, a Zeila falou que eu fui com uma leveza, como se fosse um filme, porque tem que ser leve. Eu não vim aqui com a pretensão de ensinar ninguém, eu vim com o meu desejo de reunir em 50 minutos tudo que eu aprendi ao longo de 4 décadas e que eu exerço no dia a dia, e acender a centelha. Se uma pessoa sair daqui transformada, já terá valido a pena. Se cada um conseguir repensar em função... Não é novidade, nada que eu trouxe é novidade. Talvez a novidade seja o enfoque que a Zeila quis, e obrigado pela tua observação que você fez. Essa questão, Arthur, em termos de saber viver, né? Saber encontrar os pontos bons, quer dizer, enxergar o lado bom das coisas, o meio copo cheio e não o meio copo vazio no dia a dia da vida. Isso pode ser ensinado, quer dizer, essa forma de enxergar o mundo é algo que você pode ensinar aos jovens no fundamental, por exemplo. Eu acho muito importante a tua pergunta e a resposta é convicta. Eu sou convicto em dizer que sim, pode. Isso tem que ser repetido de forma bastante eficiente, porque esse exemplo que você trouxe, eu vejo todos os dias. Eu vejo nas redes sociais. E eu, com muita delicadeza, eu coloco nos meus grupos, sempre que todo mundo que está ali é muito privilegiado, porque está vivo, certo? Está na sua casa, está aí com a sua Netflix, com a sua internet, está com o seu delivery, todo mundo muito privilegiado. Mas a história do copo cheio e copo vazio é como eu vejo e como eu interpreto
e qual o simbolismo no meu código de valores e na minha percepção afetiva daquele copo estar cheio ou vazio. Eu olho aqui e eu falo, ai, que bom, como eu estou com sede, eu tenho ainda... Que grato, eu tenho ainda condições de saciar minha sede aqui. E o outro olha e fala, puxa, só tem isso, que droga. Isso é treinável. E nós, professores, né, eu dou aula hoje, eu pego o pessoal mais velho, já na faculdade, ou mais velho ainda na pós-graduação, mas eu olho para os meus filhos, o quão importante que é fazê-los decorar menos quantos quilômetros tem o Rio Amazonas da nascente à foz, e quão importante que é ensiná-los a cidadania, a criatividade, ao respeito, a relações humanas, a valores humanísticos tão importantes, e ensiná-los a valorizar aquilo que é possível ter naquele momento. E se você está incomodado com aquilo, mude a sua atitude, né? Tem uma ação transformacional, e aí você vai conseguir aquilo que você quer. Porque os indivíduos negativistas, pessimistas, eles são muito, eu diria que eles são injustiçados, porque eles não foram treinados. E, por outro lado, conviva você com um indivíduo, ó vida, ó azar, ó dor. Lembra do Lippian Hardy? Vocês devem conhecer no círculo social de vocês. Ó vida. Quer dizer, o dia está calor, o cara fala, ai, que calor. Pô, que sol maravilhoso, vamos tomar um pouco, vamos fazer vitamina D, vamos ficar 10 minutos ali. O dia tá frio, cara, ai, que dia frio. Pô, que gostoso, tá fresquinho, é bom tirar as malhas do armário, porque aí elas não vão ficar cheirando a naftalina, não vão pegar traça, vamos poder olhar as malhas que a gente comprou em Campos do Jordão, né? A gente já não tem mais inverno no Brasil, né? Eu comprei malha na Argentina, 30 anos atrás, no Uruguai, eu tenho as minhas Burmas de Montevidéu e eu não uso. Então, quando eu tenho o friozinho, que bom, né? Mas isso tem que ensinar, Abraão, e tem que treinar todo dia. E tem mais, hein? A gente tem que se treinar, porque, vez por outra, nós nos pegamos também, ó vida, ó azar, ó dor. Aí eu falo, wake up, Arthur, vamos lá. Cara, não entra nessa vibe. Vamos entrar em outra. Que legal que você tá com isso, porque nós somos seres humanos absolutamente providos de todos os mecanismos instintuais para reclamar. Né? Nós temos pulsões negativas, pulsões destrutivas, traumáticas, e nós temos pulsões positivas, construtivas, de eros. E é um equilíbrio. Então, nós devemos, o tempo todo, reforçar e realçar aquelas pulsões positivas, né? E tentar coibir, diminuir as negativas. Então, sim, eu diria que deveria ter uma aula na escola. Se eu tivesse que fazer o currículo, eu colocaria respeito, cidadania, respeito aos mais velhos, né? Respeito ao ecossistema, respeito à compreensão, né? Filosofia, o bem e o mal, né? Valorização. Você tem aí aquela outra frase que eu gosto muito, né? Que felicidade não é ter aquilo que se quer, e sim querer aquilo que você tem. Se você tem o teu Fusca e ele que te leva para todo lado, você não consegue comprar outro carro, valoriza o teu Fusca. É o Fusca que te leva para lá e para cá. Agora você vai ficar o tempo inteiro reclamando porque você não tem um outro carro, isso cansa. E quem tiver do teu lado, cansa mais ainda, porque viver com o Lip e com o hard, é complicado. Verdade. Henry? Boa noite a todos. Arthur, é um prazer vê-lo mais uma vez, meu vizinho, querido e amigo. Abraão, obrigado por lindo convite ao Arthur. Primeiro, e a todos vocês, são quase 100 pessoas, muito mais vendo em mídias sociais. Eu queria fazer uma provocação aqui. Eu, desde que me conheço por gente, eu gosto de dizer que fui um ativista e procuro ver no ativismo um valor.
E sentimos hoje que não tem acontecido na juventude atual uma busca pelo ativismo, principalmente ativismo político e social. Não necessariamente fazer politicagem, mas sim fazer política comunitária, política da comunidade maior, participações sociais. E por que não dizer, eu sinto que na atual situação, muitas vezes eu senti, muita gente tem vergonha de falar, mas dizem que o problema é o outro, que é o outro que não quer me ouvir, o outro que não quer me receber, logo eu não vou de encontro ao outro. A provocação que eu faço ao Arthur e a todo mundo que está aqui é como fazemos para motivar essa juventude toda, para dar continuidade, e sem ela não temos futuro. Olha, Henri, primeiro também é um prazer te rever, né? Satisfação de encontrá-lo aqui, e obrigado pela sua colocação. Eu acho que é muito importante, né? Quando você se engaja, quando você tem uma opinião, você é mais forte, né? Eu digo que, como eu falei, né, nós temos que ter opiniões, mas não podemos ser apaixonados. Esse é o risco, porque em algum momento nós devemos aprender com o outro, e a boa interlocução é isso. Mas eu acho que o engajamento, nos últimos tempos, ele foi atividade voluntária, ela deixou de ser vista como um valor proeminente na escala, né, de valores da sociedade. Acho que nos últimos tempos foi muito enfatizado para os jovens o empreendedorismo, fazer o seu milhão. Eu vejo jovens que com 20 e poucos anos têm convicção de que eles têm que fazer o milhão deles no ano que vem, né? E não funciona assim. Isso gera primeiro que não sei quantos, talvez 1 em 1 milhão consiga, mas nos outros vai gerar um profundo demérito, uma profunda sensação de falência, de falibilidade, com quebra na autoestima, porque, primeiro, que não é importante, você não consegue almoçar 2 vezes, jantar 2 vezes. O ter, ele como eu disse, é essencial para a manutenção das funções vitais. Quando você tem muito, a sensação de... Isso já é estudo feito de felicidade e publicado, que a partir de um tanto financeiramente no banco, de reservas de recursos financeiros, não muda o seu estado de felicidade. Então, o que você tem que ter é uma boa moradia, o que você tem que ter é a sua saúde cuidada, né, a parte educacional, segurança, são valores que são importantes. Então, eu penso que faltou, nos últimos tempos, por parte dos formadores de opinião, enaltecer, menos com o carrão que o cara chega no restaurante, se é uma Mercedes, uma BMW, ou o que ele faz com o tempo dele, como ele se engaja, né? O quanto que ele ajuda o próximo, o quanto que ele faz bem ao outro, o quanto que ele está preocupado com o legado que ele vai deixar na Terra, como ele cuida do lixo dele, né? Não adianta, tem que cuidar do lixo. Eu estava esses dias falando para os meus filhos, pessoal, vocês viram a quantidade de lixo que a gente... todos os dias, a quantidade de lixo que nós colocamos para fora, embalagens, quanta coisa desnecessária, quanta coisa que podia ser reaproveitada. Então, você pode estar ligado a uma causa, seja de animais, seja de crianças, você pode estar dentro da Bnei Brit, que é fantástica, você pode estar ligado a um partido político, você pode concorrer com o seu cabedal de ideias, ou com um grupo de empresários. Eu acho muito importante você saber dos seus valores, né, e reafirmá-los o tempo todo e não tergiversar, não negociar os valores que são essenciais, que é retidão, honestidade, generosidade e amorosidade. Acho que o resto são variáveis, mas eu concordo contigo. Eu acho que é uma
é algo que nós devemos enaltecer mais e enfatizar mais e convidar, principalmente os mais jovens, a engajá-los. Olá. Será que eu consigo falar sem tremer a minha rede? Agora tá bom. Eu fiquei pensando, mas é estável, infelizmente. Então, eu queria pensar com você e vocês todos, que como nós fomos muito impactados muito rapidamente por muitas pressões e muitas situações inéditas, nós falamos em aprender, né? A questão é que nós não tivemos muito tempo para aprender a lidar com tanta coisa. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a resiliência, sobre o quanto isso tem sentido para cada um, porque pode-se dizer assim, isso vem da educação, vem da genética, vem de um... como é que é visto isso como uma forma de lidar com situações extremas, né, como nós estamos vivendo, quase com um trauma, né, de uma situação? Então, dentro de todo esse leque de apresentação, de como a gente pode lidar, a questão é quando a gente não consegue lidar, né? Ou como a gente pode criar algo de alguma maneira, ou não criar também defesas ou formas de responder. Perfeito. Primeiro, bom, obrigado pela pergunta interessante. A resiliência, eu diria que é a capacidade de suportar o agravo e sair-se bem da situação a que você foi submetido. O agravo é qualquer situação negativa que seja gerada e causada a você. Eu gosto de fazer analogia ao refrão daquela música: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não tem definição melhor de resiliência. Eu vou repetir: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Você caiu, né? Tomou um tombo, seja qual for, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, muitas vezes, você se recupera do agravo e sai até melhor do que ele. Viktor Frankl, o pai da logosofia, o psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração, ele dizia que você consegue aguentar qualquer como quando você tem um porquê. Quando você tem um porquê, um propósito de vida, você consegue suportar os mais difíceis momentos. Isso é resiliência. E a resposta hoje pode sim ser treinada. Ela pode ser treinada. Porque, lógico, como você trouxe, existe um componente genético? Sim, existe um equipamento genético que nos torna diferentes. Mais refratários, menos refratários, mais sensíveis ou menos. Porém, existe uma questão cultural, tá? Principalmente da cultura familiar e da cultura na qual você está inserido, tá? No meio social que você está inserido. Então, não há dúvida que existe temperamento. Um bebê no berçário, você já vê, um chora mais, outro chora menos, um está mais lá introspecto, está bem equilibrado, não precisa de nada, e outro está berrando, 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 ele precisa, ele demanda. Né? Então, existe sim, né, a questão do temperamento, né, que é herdado geneticamente, existe esse equipamento genético, mas a relação, como você lida com os agravos, né? Como você discorre, como você ensina para os seus filhos, para os seus alunos, como você mostra, vai gerar uma resposta diferente. E isso precisa ser treinado. Nós voltamos à questão inicial do Abraham. Tem que ser treinado. Então, mais um item aí de treinamento, às vezes, qualquer resiliência. Né? Tem alguém que... eu vou dar um exemplo também prosaico. O namorado leva fora da namorada. Ele se sente rejeitado. Alguns falam, tudo bem, poxa, não era para ser, e já pensa na outra. Eu estava pensando na outra. Tem um outro rapaz que entra em depressão e se suicida. Acontece isso, infelizmente, com 16 anos, com 17 anos. Então, assim, a grosso modo, a gente está falando de resiliência.
Quem suporta o agravo? Então, isso tem uma dimensão cultural muito importante. Tem uma dimensão racional muito importante, né? De saber interpretar, para quando chegar no plano simbólico, né, no plano afetivo, haver um impacto menor. E isso também está ligado à resiliência, à tua autoestima, né? A percepção que você tem de si mesmo. Uma pessoa com síndrome de desvalia, né, eu brinco que é síndrome de lata de lixo, que não se gosta, vai entender que é o ser humano, o pior ser humano da Terra, que mereceu mesmo, que aquela fulana é o pior. O outro vai dizer, puxa, ela não era isso mesmo, não era para ser, né? Eu já vi desde o início, faz parte, vamos a outra, deixa eu ver como que está aqui, né? Então, como lidar com isso? Na mais tenridade, você reforçar, né, como um valor. E você me perguntar, Zeila, que eu acho que é a perguntinha que deve estar coçando aí na tua cabecinha. Espera aí, e aos 50, e aos 70, e aos 80, dá para treinar e dá para ensinar? Dá. Dá. Porque, na verdade, a idade ela não torna o indivíduo menos permeável, ela reforça alguns padrões de comportamento. Mas, por haver um redimensionamento de demandas e de necessidades, muitas vezes o que nós rechaçamos é porque, como o desconhecido gera tanto medo, tanto desconforto, né? Quando você conversa com alguém que tem mais tempo, né, que tem mais serenidade, que tem mais experiência de vida, você pode gerar ressignificados absolutamente importantes. E isso nós vemos, né? Você sabe que eu sou gerontólogo, eu estudei, né? Eu tenho uma formação que eu fiz na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em gerontologia, e nós entendemos que, com o aumento da expectativa de vida, cabe a nós, profissionais, aprendermos a lidar com quem vive mais, né? E nos desfazer de determinados mitos e crenças equivocados, né? Porque velho no passado era quem tinha 50 anos. Hoje, quem é velho? Velho é quem tem 100 anos, 90, a expectativa de vida vai mudando. Eu fui ao shopping uma vez, eu me lembro, e foi sensacional, adorei o que eu vi, adorei. Eu sou um cara que eu adoro ver coisas diferentes. Eu tenho medo da eugenia, eu tenho medo da raça pura, eu tenho medo pela minha própria formação, né, religiosa, eu tenho medo do carimbão, você tem que ser assim. E eu vi no shopping 3 moças vestidas igualmente, de calça jeans, rasteirinha no pé e camiseta branca. 3 moças. Foi a leitura que eu fiz de trás. Aí eu fui para frente e vi uma senhora de 80, outra de 50 e outra de 20, por aí. Era avó, mãe e neta. Eu acho sensacional isso, porque antigamente as vovós tinham que ficar de preto, né, chorando o luto, porque como a mulher vive mais que o homem, né, elas já enterraram seus maridos, né, o que lhes cabia era uma vida de reclames e contemplativa. E é o contrário, tem que se ressignificar, tem que refazer, né, fazer novos vínculos, né? De repente, aquela viuvez não foi ruim. De repente, ela era escrava de uma relação ruim de décadas e ela não podia se separar, porque naquela época a separação era uma coisa ruim. Então, a gente brinca que os teatros de São Paulo eles são cheios, né, pré-pandemia, graças às viúvas, que elas saem em caravana do interior e estão vivendo, porque elas eram casadas com aqueles ogros do controle remoto que não deixavam que elas fossem não deixavam que elas fossem ao teatro. Eu estou usando tintas fortes, por favor, só para a gente poder exemplificar essa questão. Então, dá para sim reaprender,
dá para treinar, dá para ter novos olhares e novos significados em qualquer idade, em qualquer momento. É isso. Muito obrigada. Tânia, quer fazer uma pergunta. Tem que abrir o microfone dela. Abri já. Tânia. Eu estou aqui. Posso falar? Está ouvindo? Posso falar? Está Pode bem falar. baixinho. Se você conseguir Tá falar baixo, mais alto, Tânia. eu agradeço. Então, peraí, deve ser o meu microfone. Agora melhorou. Já melhorou. Então tá. Oi, tudo bom? Eu sou filha do Sam Eskenazi, que era grande vice-presidente aqui da Bnei Brito. Muita honra eu estar aqui presente nessa palestra, que eu considero muito importante. Eu, pessoalmente, sou coach de saúde e adorei a tua palestra, achei ela muito pertinente e fiquei muito feliz de ver esse tipo de conversa aqui, né, para as pessoas num momento como esse, que é um momento em que as pessoas estão precisando novas diretrizes, e é isso que você está ajudando a dar uma nova visão, né, que vai além do apenas usar uma máscara, apenas manter a distância, né, que é todo um composto de coisas que aí sim vai ajudar as pessoas a realmente virarem, né, a página da pandemia e ultrapassarem para uma nova vida mais saudável, né? Quero te dar primeiro os parabéns Obrigado. por fazendo essa importante participação. E eu estava aqui pensando, né, nessa questão que falaram sobre como essa coisa da mente, né, do pensamento negativo automático, né? Porque eu tenho esse estudo de coach de saúde do cérebro que eu fiz nos Estados Unidos com o Dr. Amen, que é um famoso psiquiatra, e ele fala muito sobre essa questão do pensamento automático negativo, né? E você falou um pouco sobre isso aqui, que como é importante a gente ressaltar. E falou também da necessidade de que as pessoas podem mudar realmente a qualquer idade, né? E eu gostaria de que você, então, reforçasse um pouco isso, porque as pessoas têm o hábito de achar que elas nasceram assim e não vão mudar, pensam daquele jeito, vão morrer daquele jeito, né? Quando a gente sabe que não é assim, né? As pessoas realmente podem, e uma importante participação é a educação, são os pais, né? Quer dizer, como você falou, às vezes a criança nasce, né, com uma genética negativa, né? Mas a educação, a perseverança dos pais em mostrar o lado positivo da situação, né? Como você deu o exemplo do namoro, né? Isso é muito importante para a formação dessa mente positiva em vez de negativa, né? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da importância da educação dos pais para mudar a mente das crianças, para que elas passem a ter uma vida mais feliz, né? Porque quando a pessoa tem esse pensamento positivo, ela vai ter uma vida mais feliz, inevitavelmente, né? Com certeza. Bom, parabéns pelo seu pai, tá certo? O ativismo ele é importantíssimo e fica aí consignado a relevância do papai. Olha, a sua pergunta, a sua colocação, ela é muito importante, né? Eu te diria o seguinte: o ser humano é escravo de suas crenças, né? Nós carregamos esses grilhões, né? Grilhões são aquelas bolas de ferro que ficam atadas aos nossos tornozelos. E essas crenças nossas, elas nos tornam muito pouco maleáveis, né? A mobilidade ela fica comprometida. Isso gera julgamentos, né? Nós julgamos muito o tempo todo o outro, né? Reproduzimos, às vezes, relações familiares, né, dos ascendentes para com os nossos descendentes, porque é aquilo que temos, é aquilo que aprendemos. E é difícil você fazer qualquer coisa se você não aprendeu sobre o assunto. Eu vou fazer uma provocação que eu adoro. Eu adoro.
para quem me conhece, já escutou. Para dirigir, para pilotar um avião, você pode pilotar um avião? Sair e falar, hoje eu vou pilotar, vou comprar um avião, vou pilotar? Não, você tem que tirar um brevet. O que significa esse brevet? Ele associa a competência que você tem para dirigir o avião, porque você fez tantas horas de curso teórico, tantas horas de curso prático, voou ao lado de um instrutor, foi submetido a situações de estresse, né? Eu falei que existe o estresse positivo, né? Que nos deixa felizes, né? Ganhar um prêmio, dar uma palestra, começa aqui, fico feliz, né? E existe o de estresse, né? O estresse negativo, ruim, seja da doença, do som, de alguma coisa que é sentida como desagradável. Mas esse piloto, para ser um bom piloto, é feita uma simulação de queda de motores, né? O sujeito está lá, emergência, ele está habilitado para dirigir um avião. Pergunto, que habilitação existe para ter filho? Para educar filho? Fazer filho é a coisa mais fácil que faz. Olha, em questão de segundos você faz filho. Não é minuto, em segundos você faz filho. Agora, quem disse que não precisaria? Para mim, tinha que ter um brevet, tinha que ter um curso. Como ter filhos, como educar filhos, como criar filhos. Porque, involuntariamente, por mais que a gente ame, a gente erra. Mesmo porque não tem um caminho, não tem uma perfeição. Tem vários jeitos, várias formas. Mas eu te diria, Tânia, que a primeira e mais importante é você, primeiro, não hipergratificar uma criança. A criança ela tem que receber limite, ela tem que ter reforço para coisas boas. É bem behaviorismo. Né? Eu gosto muito do behaviorismo, sou um behaviorista. Você tem que dar reforço positivo para atitudes positivas e reforço negativo para atitudes negativas. Não precisa fazer a criança sofrer. Ela só tem que entender que ela vai perder um privilégio, que ela não vai ter acesso a alguma coisa, porque o que ela fez não é bom. E quando você faz isso, impõe limite, mostra ela, você não está punindo. Você está ensinando, você está prevendo que ela seja punida, que ela sofra no futuro. Então, educar crianças é o mais difícil, talvez, dos trabalhos. Né? Eu considero um trabalho. Né? Fazer a organização, a gestão de um filho. Porque, como eu falei, aquela criança ela é pedra, ela é uma esponja, ela absorve tudo. Ela absorve o que você fala e ela absorve o que ela vê. Então, muitas vezes, a criança ela cresce, ela fica disfuncional e vai ser um adulto disfuncional. Quando eu falo disfuncional, é que ele não funciona muito bem. Por quê? Porque ela recebeu duplas mensagens em relação a relacionamentos, em harmonia, em honestidade. Né? E isso tem que ser treinado, tem que ser visto. Então, dá para mudar? Dá para mudar sempre. Às vezes é mais fácil você mudar uma criança ou um idoso do que um adulto imaturo. Tem pessoas de 50, 60 anos que têm maturidade de uma criança de 10 anos. Certo? Eu costumo dizer que existem várias idades. A idade cronológica, que é aquela que está no teu RG, no teu documento. A idade biológica, que é a do teu corpo. A idade psicológica e a idade sociológica. Então, quando é permitido as múltiplas gerações se vestirem do mesmo jeito, você se veste do jeito que você se sente bem. Você quer pôr uma mini saia? Ótimo. Você está se sentindo bem? Você quer pôr uma calça comprida? A gente vive num país em que a mulher não pode entrar de calça comprida no tribunal, ela tem que entrar de tailleur, como se a calça, a indumentária, ela fosse a responsável por gerar o caráter de quem a veste. Tá certo? Então, eu adoro essas provocações, vou mais além. Às vezes, num lugar que não tem ar-condicionado, uma repartição, um fórum, o sujeito tem que estar de paletó e gravata, transpirando, cantando, está sob estresse, porque não poderia estar de manga de camisa. Porque isso é falta de respeito, é falta de readequação de valores. Hoje, nós estamos falando através de um instrumento que eu nunca imaginei que pudesse ser bom.
Hoje nós damos curso de pós-graduação, tem alguns alunos de pós-graduação. Oi, pessoal, fim de semana que vem temos aula sábado e domingo, essa turma boa, mas a gente conseguiu, a Carla está aqui, ela é aluna da Santa Casa, entrou na turma de 2020, eu nunca vi a Carla pessoalmente. Olha que coisa incrível. É incrível isso. Então, nós temos que estar abertos. Eu tinha um preconceito, eu falava, putz, isso não vai funcionar. Mas vamos testar? Vamos tirar o hard, né? É o que temos, tem que ser assim? Vamos lá. Então, nós conseguimos fazer o melhor que é possível através do Zoom. Tem vantagens e desvantagens, não é? Então, nos adaptarmos a novas realidades. E a história da pandemia, eu acho que é um grande exercício, porque rever valores, né? A saúde, que era um bem não visto com muito bons olhos, né? A pessoa você só valoriza o coração a hora que ele para de bater, ou ele bate diferente. Mas sabia que o coração bate 72 vezes em média por minuto, 60 minutos por hora, 24 horas por dia, e assim vai, e você não dá bola? Olha, eu quero ver todo mundo pondo a mão no peito e falando, eu te amo, meu coração, continua assim, vai, vamos lá, meu coração, não sei porquê, bate feliz, quando te vê, dê valor a algo que você nunca valorizou. E a pandemia gerou isso, né? Então, o que é legal? Legal é o básico, legal é a camiseta, legal é a tua saúde, legal é a percepção que você tem de si mesmo. Eu acho que é um reaprendizado, o tamanho que a humanidade se submeteu, né, que fez a gente, com a nossa humildade, com o nosso respeito ao outro, né, às necessidades do outro, né. Eu tive alunos que falavam, professor, não estou aguentando, eu queria estar no presencial. Eu pego o telefone, falo, o que está acontecendo? Ah, não estou rendendo. Está rendendo sim. Tá, a gente vai se encontrar, vai dar um abraço em breve, mas está rendendo. Eu sinto, você está fazendo, você está progredindo, você está ótimo. Por quê? Porque aquela expectativa, né? As pessoas são tão rígidas com si próprias, e é importante um grau de generosidade, é o tal do copo de água, né? Que o Abraham citou. Poxa, é o que podemos hoje, então vamos fazer o melhor do que podemos. Às vezes o ótimo é inimigo do bom. Vamos no bom? Vamos no bom, vamos se manter assim. Então, esse é um treinamento, Tânia, que sim, dá para ser instituído, e não perca a fé. Tá? Não perca a fé, que sempre dá. E qualquer milímetro de mudança para melhor tem que ser efusivamente valorizado, porque essa mudança ela é para melhor. Às vezes o indivíduo, nossa, teve que fazer muito esforço para ressignificar alguma coisa e mudar, seja lá para andar 30 minutos, seja para aprender a jogar tênis, seja para jogar gamão, né? Fazer algo que não fazia é super importante, e nós temos que valorizar o que é de fato necessário. Então, não percamos a fé na humanidade. Isso mesmo, obrigada. Então, o Abraham quer fazer uma última pergunta. Tem muitas perguntas, todo mundo gostou muito, né? Estou vendo que todo mundo está até agora, né? Então, foi um sucesso a palestra, sensacional, Arthur. Mas, então, a gente precisa por causa do horário, né? E o Abraham tem mais uma última pergunta. E aproveito e já agradeço. Se permite, eu queria só fazer a questão seguinte. Você começou você usou a palavra na sua falas anteriores, que é maturidade. Porque a maturidade, todo mundo diz, a maturidade vem com a idade. A maturidade é algo que você coloca, você cresce com ela, você a desenvolve, você é exposto às circunstâncias, as circunstâncias fazem você ganhar experiência, e essa experiência te leva à maturidade. Mas isso não é bem verdade. Como você falou há pouco, eu questiono isso, porque eu vejo jovens de 18 anos com uma excelente maturidade, com uma visão de mundo fantástica, e você vê pessoas de 60 anos que nada, né? Não conseguem enxergar o valor do seu vizinho, né? Então,
como é que a gente educa para a maturidade? Como é que a gente consegue, com a maturidade, tudo aquilo que você nos colocou, as palavras que você lembrou, as atitudes que você colocou, elas desenvolvem naturalmente. Se eu tenho preocupação, se eu estou confiante, se eu tenho a condição de me questionar, eu vou encontrar a resposta. Eu vou caminhar nas soluções ou nos caminhos que você citou na sua palavra. Depois, eu encerro aqui as perguntas, passo a palavra final a Zeila, e aí é contigo. Vamos lá. Bem, de novo, muito interessante a sua colocação e absolutamente verdadeira. Eu me peguei com isso logo nos primórdios da minha atuação clínica, me espantando com a frustração de expectativas da minha parte, porque aquele indivíduo na minha frente, ele não faria aderência ao tratamento que eu esperava, não mudava as suas atitudes, né? Vamos pegar prosaicamente fatores de risco para a doença coronariana. Tirando o fator genético, todos eles são moduláveis pelo comportamento. Uhum. Cuidar da alimentação, diminuir a alteração lipídica, a dislipidemia, tratar a hipertensão, atividade física, não ao tabagismo, não ao estresse, cuidar da glicemia, todos são passíveis de atitude, de modulação. Então, eu, muito jovenzinho, com 23, 24 anos, eu comecei a me frustrar e ver que não era tão imediato, não automático, né? Quando você falava, é assim, você tem que fazer isso. E alguém me contou, né, como minha formação de clínica, cardiologia inicial, UTI, falou, ir ao médico é um monte de não, você vai ser proibido de todos os seus prazeres. Eu entendi naquela época, e através da minha compreensão e da minha evolução, que o princípio do prazer ele precisa ser absolutamente mantido. Quando você não respeita o princípio do prazer, e quando você quer gerar mudança no outro com desprazer, o impacto é negativo. Eu gosto muito de cavalos, eu amo cavalos, e não sei se você sabe que quando você vai a um rodeio, que eu abomino, e você vê o cavalo esperneando, aquele cavalo está sendo reativo. Ele está sofrendo naquele momento, por isso que ele dá todos aqueles pulos, porque ele tem uma cília extremamente apertada a nível do genital dele, que incomoda, e ele está sofrendo a ação de uma espora que está machucando. E ele reage para tirar, ele está sendo submetido a distrato, a distress. E ele reage tentando escapar de quem está provocando isso nele. E para treinar cavalo, existe o que se chama, para você domar um cavalo, doma inteligente. O que é a doma inteligente? É a doma com amor. É a doma com o ritmo do animal. É a doma com compreensão. É a doma pelo carinho, né, pela conquista. E você só consegue educar pela conquista, pelo carinho, recebendo, captando a atenção do teu interlocutor, seja o aluninho, seja o alunão, seja o adolescente, seja o adulto. Então, daí, isso é muito importante a educação. Eu acho que o Brasil, em particular, falhou nas últimas décadas na educação. Se condena, nós estamos condenados, em função de um descaso da educação dos últimos 20 anos, a mais 50 anos de subdesenvolvimento. Você só muda um país quando você atua na educação. Você pega o exemplo da Coreia do Sul, né, por um desejo real de transformação, uma atitude transformacional, coloque todos os seus esforços na educação, que você vai ter uma população crítica, análise com competência cognitiva, de atenção, memória, de crítica, que julga, que interpreta e interpreta também os políticos que os elegem. Então, não dar educação é condenar um povo à miséria. Então, a percepção da valia, a percepção da capacidade de elaboração, e voltando ao escopo da fala, que é a maturidade, ela está ligada à elaboração. A capacidade de crítica, de perguntar, né, de não se resignar. E o adulto tem que estar ligado a compreender isso no jovem, na criança, no adolescente, as pulsões hormonais, né,
as perguntas, a contestação, faz parte. Então, se você anula a capacidade do outro de perguntar, né, de se indignar, você está calando esse indivíduo. Você tem que dar reforço positivo e interagir com ele. E eu concordo contigo, existem jovens aí de 20 anos que são mais maduros, têm visão de mundo, percepção do outro, têm empatia. E por que aquele outro não? Porque ele foi submetido, de repente, ele teve excesso de gratificação. Eu me lembro muito do querido psiquiatra, meu colega de médico, Isami Tiba, e ele tem um livro, o livro é Quem Ama, Educa. E tem que impor limites. A Tânia Zaguri, né, do Rio, também tem outro. Que, de um tempo, né, aquela geração que se tornou pai achou que, como sofreu muito os limites dos seus pais, imposição de regras rígidas, do viver em casa, é dar tudo, não pôr limites, dar. Você gera pequenos tiranos, você gera pessoas que não sabem lidar com a contrariedade, não sabem lidar com não. E o não é importante, porque o não vai ser nos colocado no dia a dia, no trabalho, por regras de trânsito, pelos policiais. Não pode beber quando sai. Não pode fumar isso. Não pode tomar tal remédio. Não pode andar com mais de 100 por hora. Mas meu carro, papai deu, anda 250 por hora. Mas você vai ter que andar 40. Não pode andar mais. E esse não, ele tem que ser construído desde cedo para não gerar frustração. Então, de novo, é aquela história, você tem que pôr limite. E aí, sugiro quem ainda não leu, independente de ter filho, leia o livro do Tiba, porque é bacana, e é um contraponto entre excesso, né? O bom está no meio termo. Né? De novo, você tem que impor limites. A criança é como um rio, ela precisa de limites. Se um monte de água não tem margens, que a contém, deixa de ser um rio, passa a ser uma água que se vai. Né? Então, é preciso, sim, um rio, limites para conduzir, para gerar um adulto jovem que questione, que se indigne, que não vá colocar fogo no índio lá em Brasília, que se vê um mendigo no ponto de ônibus e não ache isso engraçado, porque ele pode. E eu faço um convite à reflexão, que tem 3 perguntas. Eu posso, eu quero e eu devo. Tem coisas que você pode, mas você não deve. Tem coisas que você quer, mas você não pode. Então, saber se as coisas estão harmônicas é a resposta às 3 perguntas. Eu quero, eu posso e eu devo. E o ser social, que vive gregário, que vive em grupo, ele precisa estabelecer regras, que o meu limite termina onde começa o do outro. Então, esse menino, esse jovem de 20 anos, que tem mais maturidade do que aquele adulto de 60, a diferença é que aquele tem 60 cronologicamente. Mas a idade psicossocial desse indivíduo é 10, é 15. Talvez não chegue aos 20 do outro. E isso está ligado, sim, a questões genéticas e, principalmente, a opinião do Arthur, ao meio. Tem experiências pegando gêmeos univitelinos, ou seja, gêmeos homoidênticos, homozigóticos, que são derivados da mesma célula. Eles têm exatamente o mesmo material genético. Um é criado num meio social absolutamente desfavorecido, chamemos de favela. E o outro é criado na Noruega, num país nórdico, com todas as possibilidades e competências. O que se viu é que, independente do material genético, o que denota a mudança é como esse indivíduo é educado, como o meio acolhe e como o meio interage com esse indivíduo. E, de repente, um vai ser um pianista, um virtuoso, vai ser um profissional, um físico, e o outro vai estar ligado ao tráfico, porque é aquilo que o meio lhe destinou, tá certo? Então, hoje em dia, é mais fácil ser aviãozinho do tráfico para as crianças da favela, que tem recompensa imediata, do que estudar e trabalhar e submeter-se a agravo e submeter-se a... Isso vem de onde? De educação. Toda criança que está na comunidade aviãozinho, não? Será que ficou faltando para aquelas limites? Né?
aquela mãe que é lavadeira, que é doméstica, que sai e vai trabalhar, será que ela conseguiu passar para os filhos os valores? Consegue, porque não está ligado em quantidade de tempo, e sim a qualidade, né? Genuíno interesse, é uma questão volitiva, é querer. Agora, ela também precisa ter isso para poder passar esses valores para os seus filhos. Então, voltamos à questão, né? Talvez precise aí do brevet, né? O brevet. Vamos fazer isso na Bnei Brith, vamos criar um brevet para educação para futuros papais e mamães. Talvez a gente esteja atuando na psicoprofilaxia, estejamos atuando na prevenção de problemas sociais, né? De fortalecimento de relações harmônicas do ponto de vista de casais, de trabalho, né? Está aí um issue, está aí um assunto. Muito bem, Arthur, você já está convidado. Arthur, sabe que eu senti o tempo todo que você é tão generoso, você me pareceu assim um grande pai. Sabe, uma pessoa que fala coisas constitutivas e nos dá uma resposta a essa disrupção, né? Você montou esse final foi muito importante, porque foi uma síntese muito constitutiva, né? Assim minha percepção, né? Eu sou psicanalista, eu gosto muito do behaviorismo, acredito muito na educação e acredito muito na família, na psicossomática, são as ciências que eu circulo. Então, eu acho que você conseguiu fazer um grande finale, mas com muito amor. Isso é que é bonito, muito generoso. E isso transmite, e isso vai fazer a diferença. Como você falou, eu espero poder fazer a diferença. Então, eu te agradeço muito, espero que todos que ficaram aqui maravilhados, estamos ainda em 50, né, possamos repetir e ouvir mais. Essas suas reflexões são muito bem articuladas e muito interessante a sua pegada aqui da instituição e daquilo que você pode oferecer, né? Eu achei muito bacana essa ideia que você está trazendo aqui. E, Abraham, por favor, suas palavras para fechar. E agradecemos, e aí ficamos com a sua proposta aqui na mão. Ó. Olha, é uma proposta alvissareira, desafiadora, hein? Eu estava aqui pensando... que eu me lembro que tinha escola de pais, né? A igreja, às vezes, ela cuida disso. Só que a gente teria que fazer assim, escola para aqueles indivíduos que querem ser mamãe e papai, tá certo? Porque quando olha, tem que pensar antes. É que nem piloto, aí, né? O piloto e copiloto. Não adianta um querer ir para Nova York e outro querer ir para Buenos Aires. Os dois têm que querer ir para o mesmo lugar. E os passageiros são a família. E também a gente não falou que são também as expectativas de quem está lá na cabine, né? Então, mas a gente está brincando e falando sério. Obrigado pelos elogios, Zeila, vindo de você. Muito obrigado. Você me deixa lisonjeado. E fico aqui à disposição sempre que a Bnei Brith precisar de mim. Eu faço mesmo eu sou um apaixonado. Eu tenho amor e eu tenho paixão. A paixão, ela é sanguínea, ela é momentânea, e o amor, ele é uma coisa que é construída no dia a dia, que às vezes pode ser até desconfortável, né? A questão dos limites, mas eu sou um pai mesmo, tenho 3 filhos e adoro essa função, e tenho três filhos muito bacanas que, oxalá, continuem assim no futuro, né? Porque filho a gente não sabe, né? A gente dá o melhor, mas eles sofrem aí as relações do meio, né? Dos colegas, dos grupos, mas quizás você interpretou isso e eu fico feliz, e muito obrigado pelas palavras. Então, Abraham, por favor. Antes do Abraham fechar, eu vou fazer o meu agradecimento também, vou fazer minhas as palavras da Roseli Raskin, e dentre os vários elogios aqui eu destaco da Roseli, que ela falou: não dá vontade de terminar, ouviria o Arthur falar a noite inteira. Obrigada pela brilhante apresentação. Então, Arthur, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
a casa Abney Brito é sua. Pode vir, né? Espero que a gente possa recebê-lo outras vezes. Abraão. Sem dúvida, Arthur. Foi uma grande satisfação ouvi-lo, aprender, reaprender, relembrar e recolocar os nossos giroscópios, né, nas circunstâncias atuais em condições melhores. Lembro que daqui a uma semana estaremos celebrando o início da Páscoa, né, Pessah, que é um momento de liberdade. E na verdade, é uma lembrança, uma celebração de liberdade. Não é uma celebração de escravidão, não é uma celebração de dores, ao contrário, é uma celebração de liberdade. E essa liberdade que esperamos que cada um de nós, como ser humano, tenha a maturidade para poder usá-la, saber lidar com ela e conviver com os seus iguais. Isso é o que nós esperamos que possa acontecer com todos. Mais uma vez, a Abney Brito, portas estão abertas para você, próximas oportunidades, e muito obrigado por tudo. Valeu. Boa noite a todos, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Abraço a todos. Parabéns, vocês. parabéns, Obrigado. Arthur. Valeu. Obrigado. Muito obrigada. Muitos rostos conhecidos, queridos, alguns que eu estou vendo, associando as pessoas ao rosto, então... E nós vamos poder reproduzir isso em vídeo, quer dizer, isso vai ser apresentado para todos que não puderam participar e terá um espaço para comentários, né, nos lugares, no Instagram, no Facebook. Então, depois nós vamos passar para você os comentários que vão surgir. E você provavelmente pode também ter o vídeo para colocar nas suas mídias, tá bom? Nós vamos postar e vamos marcar o Arthur. Vamos postar e vamos marcar o Arthur, com certeza. Ótimo. Quem é a Danon que está falando? Exato, Arthur. Arthur, parabéns efusivos. Embora eu esteja rouco, parabéns efusivos. Você sempre brilhante. Você pode estar rouco, você pode estar sussurrando, que essa tua voz aí de locutor, ela é conhecida, é um querido. Fica um grande abraço para você, Danon. Muito obrigado, Arthur. Um grande abraço para você também. Parabéns sempre. Um forte abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez. Lena, Zeila, Abram, e obrigado por todos que estiveram aqui e tornaram essa noite mais gostosa para mim. Um beijo, um abraço, querido, em cada um de vocês. Foi bom ver tanta gente aí bacana, conhecida, e a tecnologia que nos une, se por um lado, às vezes deixa a gente mais distante, por outro lado, propicia um encontro dessa forma, nesse momento tão atípico. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, Arthur. Parabéns.